Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quero lhe convidar à leitura e reflexão do Evangelho dia 19 de março. João capítulo 9, versículos de 1 a 41. Diz o Evangelho: Naquele tempo, ao passar, Jesus viu um homem cego de nascença. Os discípulos perguntaram a Jesus: Mestre, quem pecou para que nascesse cego? Ele ou os seus pais? Jesus respondeu: Nem ele nem seus pais pecaram, mas isso serve para que as obras de Deus se manifestem nele. É necessário que nós realizemos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. Vem a noite, em que ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Dito isto, Jesus cuspiu no chão, fez lama com a saliva e colocou-a sobre os olhos do cego. E disse-lhe: Vai lavar-te na piscina de Siloé, que quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou enxergando. Os vizinhos e os que costumavam ver o cego, pois ele era mendigo, diziam: Não é aquele que ficava pedindo esmola? Uns diziam: Sim, é ele. Outros afirmavam: Não é ele, mas alguém parecido com ele. Ele, porém, dizia: Sou eu mesmo. Então lhe perguntaram: Como é que se abriram os teus olhos? Ele respondeu: Aquele homem chamado Jesus fez lama, colocou-a nos meus olhos e disse-me: Vai a Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e comecei a ver. Perguntaram-lhe: Onde está ele? Respondeu: Não sei. Levaram então os fariseus o homem que tinha sido cego. Ora, era sábado, o dia em que Jesus tinha feito lama e aberto os olhos do cego. Novamente, então, lhe perguntaram os fariseus como tinha recuperado a vista. Respondeu-lhes: Colocou lama sobre meus olhos, fui lavar-me e agora vejo. Disseram então alguns dos fariseus: Esse homem não vem de Deus, pois não guarda o sábado. Mas outros diziam: Como pode um pecador fazer tais sinais? E havia divergência entre eles. Perguntaram outra vez ao cego: E tu, que dizes daquele que te abriu os olhos? Ele respondeu: É um profeta. Então os judeus não acreditaram que ele tinha sido cego e que tinha recuperado a vista. Chamaram os pais dele e perguntaram-lhes: Este é o vosso filho, que dizeis ter nascido cego? Como é que ele agora está enxergando? Os seus pais disseram: Sabemos que este é o nosso filho e que nasceu cego. Como agora está enxergando, isso não sabemos. E quem lhe abriu os olhos também não sabemos. Interrogai-o, ele é maior de idade, ele pode falar por si mesmo. Os seus pais disseram isso porque tinham medo das autoridades judaicas. De fato, os judeus já tinham combinado expulsar da comunidade quem declarasse que Jesus era o Messias. Foi por isso que seus pais disseram: É maior de idade. Interrogai-o a ele. Então os judeus chamaram de novo o homem que tinha sido cego. Disseram-lhe: Dá glória a Deus. Nós sabemos que esse homem é um pecador. Então ele respondeu: Se ele é pecador, não sei. Só sei que eu era cego e agora vejo. Perguntaram-lhe então: Que é que ele te fez? Como te abriu os olhos? Respondeu ele: Eu já vos disse e não escutastes. Por que quereis ouvir de novo? Por acaso quereis tornar-vos discípulos dele? Então insultaram-no, dizendo: Tu sim és discípulo dele. Nós somos discípulos de Moisés. Nós sabemos que Deus falou a Moisés, mas esse não sabemos de onde é. Respondeu-lhes o homem, espantoso: Vós não sabeis de onde ele é. No entanto, ele abriu-me os olhos. Sabemos que Deus não escuta os pecadores, mas escuta aquele que é piedoso e que faz a sua vontade. Jamais se ouviu dizer que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem não viesse de Deus, não poderia fazer nada. Os fariseus disseram-lhe: Tu nasceste todo em pecado e estás nos ensinando? E expulsaram-no da comunidade. Jesus soube que o tinha expulsado. Encontrando-o, perguntou-lhe: Acreditas no Filho do Homem? Respondeu ele: Quem é, Senhor, para que eu creia nele? Jesus disse: Tu o estás vendo. É aquele que está falando contigo. Exclamou ele: Eu creio, Senhor, e prostrou-se diante de Jesus.
Então Jesus disse: Eu vim a este mundo para exercer um julgamento, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram isto e lhe disseram: Porventura também nós somos cegos? Respondeu-lhes Jesus: Se fosseis cegos, não teríeis culpa, mas como dizeis, nós vemos, o vosso pecado permanece. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Refletindo sobre o Evangelho de hoje, irmãos e irmãs, nós poderíamos abordar uma reflexão a respeito da cura em que Jesus realiza a esse cego de nascença, como também ao encontro desse cego com Jesus, após todos os questionamentos ao qual ele se depara, dos fariseus, da comunidade daquela época, dos judeus, da comunidade judaica. Mas quero lhe convidar para que juntos nós abordemos hoje nessa reflexão sobre essa divisão dessas pessoas que abordaram esse cego de nascença, ao qual ele foi questionado sobre a cura, qual foi realizada sobre ele. Porque é ali que nos damos conta de que a humanidade ela estava dividida em dois grupos, ou está hoje dividida em dois grupos de pessoas. As que se abriram à luz de Cristo e começaram a enxergar o mundo como ele realmente é, e as que permanecem fechadas a esta luz de Cristo e vêm distorcidas pela cegueira do pecado. Então nós temos dois grupos, a que se abriu à luz de Cristo e a que se permanece fechada. A fé, irmãos e irmãs, torna-nos capazes de enxergar essa realidade de uma forma mais profunda. É algo que podemos experimentar no nosso dia a dia. Quando entramos em um relacionamento de amor com Deus, fazemos a experiência de que é mais fácil aprender as coisas. O amor de Deus, a fé brota dentro da gente. A nossa fé verdadeiramente ilumina a nossa inteligência. Por isso, não existe nenhuma oposição entre a fé e a razão. A fé e a razão andam juntas. A luz de Cristo, irmãos e irmãs, ilumina a inteligência dos homens. Só que, para cultivar essa vida intelectual, essa inteligência existente no homem, é indispensável o recurso da oração. Jesus, no Evangelho de hoje, ele quer que nós saiamos da nossa cegueira. Talvez a melhor referência que nós podemos utilizar para abordar o que o Evangelho de hoje está nos dizendo sejam as palavras de São Paulo aos Efésios, no livro de São Paulo aos Efésios, na Bíblia, onde exortando-os a que não se comportem mais como se comportam os pagãos, por sua mentalidade fútil, disse São Paulo aos Efésios. Eles têm a inteligência obscurecida e são alheios à vida de Deus por causa da ignorância produzida neles pela dureza de seus corações. Então São Paulo aos Efésios diz que o comportamento deles são comportamentos pagãos por uma mentalidade fútil e dureza de seus corações. A falta de conversão, ela deixa o homem na ignorância. Essa falta de conversão leva o homem à cegueira. E o homem permanece assim na ignorância. Por isso que se vê tantas pessoas com diplomas, bem estudadas, mas incapazes de enxergar realidades óbvias. E tantas pessoas analfabetas, possamos assim dizer, mas com fé em conversão, capazes de ver, de enxergar. A luz de Cristo faz falta à inteligência do humano. Por isso eu quero te convidar, irmão e irmã, a pedirmos o Espírito Santo, a clamarmos o Espírito Santo pelo nosso país, pelo mundo. Senhor Jesus, nós te pedimos o Espírito Santo, que o Espírito Santo venha sobre a nação brasileira, que o Espírito Santo venha sobre as autoridades brasileiras, sobre nossas casas, famílias, sobre as universidades, professores, que o Espírito Santo venha sobre o Brasil. E o Espírito Santo venha sobre o mundo. Venha Espírito Santo iluminar o povo. Venha Espírito Santo abrir os olhos, abrir os corações. Venha Espírito Santo tocar na mente do povo. Venha Espírito Santo conduzir o povo à luz de Cristo, a se abrir à graça do Pai, ao amor de Deus, ao amor para com os outros. Venha Espírito Santo desprender este povo que está amarrado e que não enxerga a existência de um Deus, de um Senhor que nos ama e cuida da gente. Vem Espírito Santo sobre o povo. Vem Espírito Santo, nós te pedimos.
Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.